dia, crianças, tudo bem com vocês? Saudades. Bom, domingo passado nós tivemos uma outra professora que esteve aqui falando com vocês, né? É a minha irmã, a Geisa, e ela contou uma parte da nossa história e hoje nós vamos dar continuidade. E no domingo passado, vocês aprenderam uma palavrinha nova. Vocês se lembram qual é a palavrinha? Uma palavra que começa com L. Isso mesmo. Longânimo. Vocês aprenderam um atributo do nosso Deus, uma qualidade do nosso Deus. Que o nosso Deus é longânimo. E essa palavra significa que o nosso Deus ele demora, é um Deus que demora a castigar. Né? Que a sua paciência é longa, é grande. E ele demora a dar o castigo àqueles que merecem, que foi o que aconteceu com o rei Acabe, não é verdade? Nós sabemos que na história do rei Acabe que nós estamos aprendendo, que ele era um rei mau e desobediente, um rei que fez com que o povo de Israel deixasse o nosso Deus e adorasse a outros deuses. Não foi isso que nós aprendemos? Pois é, mas mesmo assim, Acabe sendo um rei mau, um rei desobediente, Deus ainda não castigou o rei Acabe. Ele ainda ia esperar um pouco mais para castigá-lo, mostrando assim a sua longanimidade. E hoje nós vamos aprender uma outra palavrinha nova, E a palavra que nós vamos aprender hoje é que mais um atributo do nosso Deus, que é onipresente. Nós vamos aprender que o nosso Deus é onipresente. Nossa, que palavra grande, né? Onipresente. Essa palavra significa que o nosso Deus está em todos os lugares. E esse atributo, essa qualidade, só o nosso Deus tem. Nós não temos essa qualidade. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, quanto mais em todos os lugares ao mesmo tempo, como o nosso Deus. Nosso Deus, ele está em todo lugar. E nós cantamos até uma musiquinha lá na escola bíblica, né? Que nós aprendemos que Deus está aqui, ali e acolá, não é verdade? Uma musiquinha bem bonitinha que nós aprendemos. E ela diz que Deus está em todo lugar, porque Deus é Espírito e Ele está em todo lugar, não é verdade? Pois é. Então, durante o decorrer da nossa aula, nós vamos, essa palavrinha vai aparecer de novo. Mas, enquanto isso, eu quero que você vá pegar a sua Bíblia, se você ainda não pegou, e abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, 20, do 23 ao 43. Do 23 ao 43, que será os versículos que nós vamos estudar hoje, terminando assim o capítulo de número 20. E nós vamos continuar a história do povo de Deus. Vocês viram, não sei se vocês prestaram atenção e perceberam que há 2 domingos já nós não falamos do profeta Elias, não é verdade? Mas nós ainda, vai demorar um pouquinho ainda para falar do profeta Elias. Hoje nós ainda falaremos da guerra do rei da Síria contra o povo de Deus, que era o povo de Israel, tá bom? Bom, então se você ainda não pegou a Bíblia, vá correndo pegar e abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 23 ao 43, tá bom? E vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus, para que o nosso Deus prepare o nosso coração e a nossa mente para nós podermos aprender mais um pouquinho da palavra dele. E que essa palavra que será ensinada possa ficar gravada, guardada no nosso coração e que nós possamos viver por ela, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós fazendo desobediência e muitas vezes fazendo aquilo que o Senhor não gosta, o Senhor nos ama mesmo assim. E o Senhor perdoa o nosso pecado, porque o Senhor é um Deus longânimo. E nós te agradecemos, porque o Senhor está em todos os lugares, guardando todos nós. Nós pedimos perdão pelo nosso pecado e pedimos também que o Senhor
nos ajude, Senhor, nesta lição, que nós possamos aprender de Ti, que nós possamos entender, que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e aprender de Ti, Senhor. Me abençoe também para que eu possa falar de uma forma com que todas as crianças e os adolescentes entendam, Pai, a Tua palavra, entendam aquilo que eu vou falar agora. Que eles possam entender a história e entender a aplicação dessa história na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por isso e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar continuidade então. Vocês se lembram qual era o nome do rei que estava lutando contra, que estava fazendo guerra contra o rei Acabe? Lembram-se? Era o rei Ben-Hadad. E a Bíblia diz que ele era um grande rei. Mas um rei que tinha perdido a batalha, né? Na história de domingo passado, nós vimos que o povo de Israel havia vencido os exércitos do rei Ben-Hadad. E ele tinha fugido de lá a cavalo, fugiu e foi embora para a casa dele. Mas, chegando lá no palácio do rei, ele se encontrou ali com os seus conselheiros que estavam ali juntamente com o rei. E então esses conselheiros, eles começaram a conversar com o rei. E olha só o que foi que eles disseram para o rei. Lá no versículo 23, leiam juntamente comigo. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses, eles estavam falando dos deuses de Israel. Olha só, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em planícies. E por certo, seremos mais fortes do que ele. Olha só o que ele queria dizer. Ele estava dizendo que o nosso Deus só fez com que o povo de Israel vencesse a guerra porque eles estavam lutando, estavam guerreando no meio das montanhas, né, dos montes. Mas se eles levassem a guerra para um lugar plano, assim como essa mesa, tá vendo? Um lugar plano, um lugar reto, assim, onde não tivesse montanhas, Ben-Hadad iria vencer. Porque o nosso Deus só é Deus de montanhas e não de planície. E o rei Ben-Hadad gostou dessa ideia. Acho que eu gosto muito dessa ideia, hein? Será possível? Eu acho que é isso mesmo, hein? Eles venceram lá porque o Deus deles é forte só lá na planície. Mas aqui, lá nas montanhas, se eu trouxer a guerra aqui para as planícies, eu vou vencer. E então, o rei Ben-Hadad reuniu seu grande exército. E a Bíblia diz que ele voltou a reunir muitos carros, muitos cavalos, muitas armas, muitos homens, muitos soldados, e ele conseguiu um grande exército que cobria toda a terra. Olha só. E então, Israel, então, ele voltou para atacar a cidade de Israel, o território de Israel. E a Bíblia diz que, passado um ano, vocês lembram que era a palavra do profeta? Que depois de um ano, o rei Ben-Hadad voltaria para Israel para guerrear novamente com o povo de Deus, que era o exército do rei Acabe, que era o exército de Israel. Então, eles reuniram todo o seu exército em frente da cidade. E a Bíblia diz que era um grande exército, muitos homens, muitos soldados, muitos cavalos, muitos carros, e tinha muito de tudo. Muita gente mesmo, gente que sabia guerrear. E o povo de Israel também reuniu os seus soldados. O soldado do povo de Israel se reuniu
do outro lado, um de frente do outro. E a Bíblia diz que o exército de Israel era um pequeno exército, bem pequeno mesmo. Diz que era como 2 rebanhos de cabra, enquanto que o exército de Ben-Hadad cobria a terra, muitos homens, e o exército de Israel bem pequenininho. Mas o rei Acabe foi visitado novamente por aquele homem de Deus. Vocês lembram do homem de Deus? Que trouxe aquela palavra que o exército da Síria seria derrotado naquela vez? Pois é, ele voltou a se encontrar com o rei Acabe. E ele disse assim: olha, rei, por que Ben-Hadad disse que o nosso Deus só é Deus lá nas montanhas e não é Deus aqui na planície? Eu vou dar todo esse exército nas suas mãos. E eles vão ver que o nosso Deus é um Deus onipresente. Um Deus que está em todo lugar. O nosso Deus, ele é Deus tanto nas montanhas como na planície. Rei, foi isso que o profeta disse para o rei Acabe. E o exército de Israel ficou ali durante 7 dias, eles ficaram ali. Né? E depois de 7 dias, eles saíram a peleja e guerra! E lutaram, e foram derrotando todos eles. E a Bíblia diz que o exército sírio, morreram 100.000 homens. É muita gente. Vocês já imaginaram esse número? 100.000 pessoas. É muita gente. E o exército ali foi derrotado. E os homens que sobraram, aqueles que sobraram, eles fugiram. Fugiram do povo de Israel. E a Bíblia diz que eles foram se esconder numa cidade que se chamava Afeca. E ali eles chegaram e se esconderam ali. E eles chegaram perto a um muro, um grande muro, um muro bem grande. E a Bíblia diz que esse muro caiu sobre eles. E eles morreram todos, os 27.000 homens, e não sobrou mais ninguém. Aí você deve ficar pensando assim, mas só o murinho que caiu sobre eles? Será que um murinho seria capaz de matar 27.000 pessoas? 27.000 homens fortes e poderosos? Mas também nós podemos ver que naquela época, naquele tempo, os muros que eram feitos em volta das cidades, toda cidade, a maioria das cidades, das grandes cidades, tinham muros que serviam para guardar a cidade. Por quê? Porque havia muitas guerras naquela época. E as pessoas queriam tomar a cidade. Então, para a cidade ficar fortalecida, eles faziam muros em volta da cidade. E não eram muros igual esses muros que a gente tem não, em casa não. A Bíblia diz que eram muros muito largos, muito fortes, bem largos mesmo. Eram tão largos que eles podiam construir casas sobre os muros. E foi um muro desse que caiu sobre o exército. E todos ali morreram. Mas, espera aí, tá faltando alguém nessa nossa história, não tá não? Nós falamos dos soldados que morreram, dos 127.000 soldados que morreram, mas está faltando alguém. Quem será? Vocês sabem? O rei Ben-Hadad, ele também fugiu, mas ele não tinha morrido não. Ele não morreu. E a Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, ele entrou na cidade e ele ficava se escondendo. Ele entrava numa casa e se escondia. Daí ele corria, se escondia em outra casa. Aí ele saía daquela, escondia em outra casa. E ele ficou se escondendo de casa em casa, para que as pessoas não pudessem achá-lo. Mas aí havia alguns homens que haviam fugido junto com o rei Acabe.
o rei Ben-Hadad. E aí eles disseram assim para ele, olha, rei, nós ouvimos dizer que os reis de Israel são reis benevolentes, são reis bondosos e que perdoam e que, quem sabe, se a gente vestisse de pano de saco, a gente vestia de pano de saco e coloquemos cordas sobre os nossos pescoços, em volta do nosso pescoço, bem assim, peraí, deixa eu amarrar aqui, cordas sobre o nosso pescoço, e aí a gente vai e pede misericórdia para o rei. Pode ser que ele nos perdoe. Sabe, crianças, essa coisa de vestir de pano de saco, assim, eles faziam aquelas roupas de pano de saco, tinham cordas sobre o pescoço, queria dizer que a pessoa estava arrependida, que a pessoa estava triste, arrependida daquilo que tinha feito. Então era um costume das pessoas se vestirem desse jeito quando estavam arrependidas de alguma coisa que tinham feito. E foi assim que o rei se vestiu. O rei se vestiu lá de pano de saco, amarrou uma corda no pescoço, e aí os oficiais foram procurar o rei Acabe para conversar com o rei Acabe. E aí então, o rei Acabe, que estava ali passeando no seu carro, passeando tranquilamente ali no seu carro, então os homens encontram com ele e eles falam assim, oh, rei, o nosso rei pede misericórdia, o rei Ben-Hadad pede misericórdia e pede que o Senhor perdoe a sua vida. E aí o rei Ben-Hadad falou, o rei Acabe disse assim, o rei Ben-Hadad ainda está vivo? Ele ainda está vivo? Oh, ele é meu irmão, ele é meu amigo. Onde é que ele está? E aí então os amigos voltaram correndo e trouxeram o rei Ben-Hadad. E aí ele falou, oh, meu amigo, suba aqui no meu carro e vamos andar juntos. E aí o rei Ben-Hadad subiu no seu carro, no carro do rei Acabe, e eles começaram a andar. Mas que coisa feia que o rei Acabe fez, não foi? Onde já se viu um rei que Deus havia dito que era para matar, que deveria morrer por causa dos seus pecados? Deus havia decretado já que ele deveria morrer. E o rei Acabe, em vez de prendê-lo e de matá-lo, ele não fez isso. Ele disse que o rei Ben-Hadad era irmão dele. Ai, mas que coisa feia que esse rei Acabe fez, não é? E eles subiram juntos no carro e foram andando e foram passeando e conversando. E aí o rei Ben-Hadad disse assim para o rei Acabe, olha, rei Acabe, eu vou devolver para você as terras, as cidades que o meu pai havia tirado de vocês. Eu vou devolver todas elas. Oh, mas isso é muito bom, é muito bom. E você também pode colocar lá os seus mercados, lá em Damasco, lá na minha cidade. Você pode colocar, nós vamos fazer negócios da agora para frente, não vamos? Vamos fazer aliança. E o rei Acabe então fez aliança com o rei Ben-Hadad. E eles se foram felizes. Bom, será que Deus ficou feliz com isso? Será que Deus ficou feliz com isso? Do homem que era o rei do povo de Deus, fazendo aliança com um rei ímpio e que não amava Deus? Será que o nosso Deus estava contente com isso? E então, o rei Acabe recebe novamente a visita do profeta, do homem de Deus. E aí o profeta disse assim para ele, olha, rei, por que você fez aliança com aquele rei que Deus havia determinado que deveria morrer? Você agora vai dar a sua vida pela vida dele. E agora? Olha só, exatamente isso que está escrito aqui na Bíblia. Olha só, acompanha comigo no verso 42. E disse-lhe, o profeta, disse para Acabe, assim diz o Senhor,
Portanto, soltastes da mão o homem que eu havia condenado. A tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Olha só o que Deus havia mandado dizer para Acabe. Que a vida de Acabe agora seria pela vida do rei Ben-Hadad. Será que ele vai morrer? O que será que vai acontecer com ele? E o rei Acabe ficou tristonho, preocupado. E olha só o que disse. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Ele voltou para casa, deve ter voltado para casa pensativo e preocupado. O que Deus iria fazer com ele agora? Desgostoso, tristonho. Né? Desgostoso significa triste, angustiado pelas palavras que o profeta havia dito para ele. Bom, gente, com isso nós vamos aprender a nossa segunda lição de hoje. Nós vamos aprender que Deus castiga a desobediência. Deus, ele não se esquece da desobediência. Ele vê a desobediência, às vezes ele pode demorar em derramar sobre nós o castigo, a consequência do nosso pecado, a consequência da nossa desobediência. Mas quando nós pecamos contra Deus, quando nós desobedecemos a Deus, o Senhor nos castiga por causa do nosso pecado, o pecado da desobediência. E na próxima aula nós vamos ver o que vai acontecer com o rei Acabe, por causa da desobediência de Acabe. E não é só Acabe que é desobediente, não. Nós também somos desobedientes. Nós também fazemos coisas que não agradam a Deus. Nós também mentimos, nós também falamos mal uns dos outros, nós fazemos pirraça em casa. Será que você faz pirraça em casa? Será que você grita e briga com seu irmão ou irmã? Você desobedece o pai e a mãe? Você faz as coisas com má vontade? Será? Pois é. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos pensar naquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos pedir perdão a Deus por aquilo que nós estamos fazendo de errado. E lembrar que o nosso Senhor Jesus morreu numa cruz para perdoar o nosso pecado. E quantas vezes nós temos crucificado a Jesus novamente? Quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós fazemos assim como o rei Acabe, que desobedeceu a Deus. Então pense nisso agora. Peça perdão a Deus. Ore em nome do nosso Senhor Jesus, para que Ele perdoe seu pecado, para que Ele tire de você e para que Ele seja longânimo para você. E assim nós vamos aprender o nosso versículo de hoje. Nosso versículo diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que tristeza vai ser no final, quando essas pessoas que não conhecem a Deus, que não querem saber de Deus, serão punidas. Mas não é só elas não, aquelas também que desobedecem o evangelho. O nosso evangelho manda que nós sejamos obedientes a Deus. E quantas vezes nós temos sido desobedientes? Quantas vezes você e eu temos feito aquilo que Deus não gosta, que Deus não quer? E qual é a solução? A solução é quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Arrependemos de verdade. Quando nós choramos por aquilo de errado que nós fizemos. Nós deixamos para trás. Pedimos a Deus que nos perdoe. Pedimos a Deus que nos ajude a não mais fazer aquilo que é errado. E é isso que nós devemos fazer agora. Mas aonde que está escrito tudo isso? Isso está escrito lá no livro de 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. E a versão que eu usei é a NVI. Tá bom? Se você for ler na outra, você vai ver que está um pouquinho diferente. Mas nessa versão NVI vai estar nessas palavras aqui. Então, eu quero que você abaixe sua cabeça agora. E nós vamos orar, pedindo a Deus que perdoe o nosso pecado. Pedindo a Deus que seja longânimo conosco. Pedindo a Deus que nos ajude a não mais pecar contra Ele.
E que a nossa vida seja uma vida de exemplo, não como a vida do rei Acabe, mas uma vida de exemplo, exemplo de uma vida correta diante do Senhor. E o que é isso? É deixar as coisas erradas de lado, deixar a desobediência, deixar a mentira. Tantas coisas que nós fazemos que é errado, nós devemos deixar de lado. Vamos orar agora? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus longânimo, porque o Senhor é um Deus onipresente, que está conosco em todos os lugares, que está sempre conosco, Pai. Te agradecemos também porque o Senhor nos ama e nos protege. Te agradecemos porque o Senhor perdoa o nosso pecado. Mas nos ajuda também a viver uma vida que agrada ao Senhor. Muitas vezes é tão difícil deixar essas coisas, ó Pai. É tão difícil, mas nós pedimos que o Senhor nos dê força para deixar de lado aquilo que desagrada o Teu nome. E que nós possamos ser, da agora em diante, filhos que obedecem a Tua palavra. Nos dê força, Senhor. Perdoa o nosso pecado e nos ajuda, Pai, a viver uma vida que agrade ao Senhor. Nos ajuda a estarmos mais pertinhos de Ti, Senhor. Nós queremos ficar bem perto, bem pertinho do Senhor e sentir o Teu amor, sentir a Tua mão tocando em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, Senhor, que Te agrada. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, não esqueçam de memorizar o versículo. Semana passada, poucas crianças entregaram o versículo. Então, crianças, por favor, entreguem o versículo, memorizem, mandem o áudio, tá bom? Eu vou ficar aguardando. Agora, um beijão para vocês e fiquem com Deus.